A porta do sótão rangeu como um grito abafado naquela noite de outono em Cascais. António parou no corredor, o coração acelerado, segurando a garrafa de vinho que comprara para celebrar o aniversário de Tiago sozinho. Aos 48 anos, ele aprendera a comemorar em silêncio. O filho completava 22, mas as palavras entre eles eram raras, cortantes, cheias de silêncios que pesavam mais que qualquer discussão. Subiu os degraus devagar, guiado por um som que nunca ouvira naquela casa. Um violino. Notas puras, cristalinas, dançando no ar como se o instrumento respirasse. António empurrou a porta entreaberta e viu Tiago de costas, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada de mesa, o arco deslizando com uma precisão que o deixou sem fôlego. O rapaz tocava algo que parecia inventado ali, na hora, uma melodia que subia e descia como as ondas da praia de Cascais que ambos conheciam desde a infância. Tiago virou-se de repente, os olhos castanhos arregalados de pânico. O arco caiu no chão com um som seco. "Pai!" murmurou, a voz tremendo. António não conseguiu falar de imediato. Naquele rosto, via o menino que criara sozinho depois que a mãe partira para sempre num acidente de carro quando Tiago tinha 10 anos. Via também o jovem que se afastara dele aos poucos, desde a adolescência, como se carregasse um segredo demasiado pesado. "Desde quando tocas assim?" perguntou finalmente, a voz rouca. Tiago baixou a cabeça. "Há anos. Escondido. Não queria que soubesses." "Porquê?" O silêncio voltou, mais denso. António sentiu um aperto no peito que conhecia bem, o medo de perder o que restava da família. Ele próprio vivia escondido. Em Cascais, uma cidade turística e aparentemente aberta, ser gay ainda era assunto sussurrado nas tertúlias dos cafés. António namorara Miguel em segredo durante 5 anos, até que o medo da vizinhança, dos colegas do escritório de arquitetura, os separara. Nunca contara ao filho. Achava que o protegia. Tiago pegou o violino novamente, como se o instrumento fosse escudo. "Porque se soubesses que eu toco, terias de saber o resto." António aproximou-se, o coração martelando. "O resto?" Tiago respirou fundo. Os olhos marejaram. "Sou gay, pai." "E o Luís?" "O Luís é mais que um amigo. Ele me deu este violino. Disse que eu tinha talento. Que devia mostrar ao mundo." As palavras caíram como pedras no sótão silencioso. António sentiu o chão sumir. Não pelo que Tiago dissera sobre si mesmo, isso, de alguma forma, não o chocava tanto quanto deveria. Mas porque reconhecia o medo na voz do filho. O mesmo medo que o corroía por dentro há décadas. "Tiago." Começou, mas a voz falhou. O rapaz interpretou o silêncio como rejeição. Virou-se para a janela, o corpo rígido. "Eu sabia. Sabia que ias odiar." António deu um passo à frente, as mãos tremendo. Queria abraçá-lo, mas o hábito do segredo travava-o. Dentro dele, uma tempestade, e se perdesse o filho por causa do próprio medo? E se Tiago pensasse que ele, António, o julgava, quando na verdade se julgava a si mesmo por nunca ter sido corajoso o suficiente para viver abertamente? "Não odeio", disse por fim, a voz baixa, quase um sussurro. "Só. Não sei o que dizer." Tiago virou-se lentamente. Nos olhos dele, dor e esperança misturadas. "Então não digas nada. Só ouve." E voltou a tocar. Desta vez, uma peça mais lenta, cheia de saudade, como se o violino chorasse todos os anos de silêncio entre eles. António sentou-se no chão, encostado à parede, e deixou as notas invadirem-no. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez ainda houvesse tempo. Tempo para consertar o que o medo quebrara. Mas no fundo, sabia que aquela noite era apenas o início de algo maior. Algo que podia destruir tudo ou, quem sabe, salvar os dois. Quando Tiago parou, o sótão parecia outro. António ergueu-se, aproximou-se do filho e, sem palavras, abraçou-o forte. Como não fazia desde que Tiago era criança. "Desculpa", murmurou no cabelo dele, "desculpa por tudo o que não disse." Tiago retribuiu o abraço, o violino apertado entre eles. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Conversaram até o amanhecer,
revelando segredos guardados há demasiado tempo. António contou sobre Miguel, sobre as noites em que chorara sozinho, sobre o medo de ser julgado numa cidade pequena como Cascais, mesmo que Portugal tivesse leis progressivas. Tiago falou de Luís, do conservatório em Lisboa onde estudava em segredo, das aulas que pagava com trabalhos precários porque não queria pedir dinheiro ao pai. Tens talento, filho, disse António, a voz embargada. Talento de verdade. Não podes esconder isso. E tu? Retrucou Tiago. Vais continuar a esconder quem és? A pergunta ficou no ar, como uma nota suspensa. António não respondeu. Ainda não. Nos dias seguintes, a casa mudou. Tiago tocava abertamente. António ouvia, encantado, descobrindo que o filho era um prodígio. As melodias que criava misturavam fado tradicional com toques clássicos, algo único, que fazia a alma doer de beleza. Mas a vizinhança começou a reparar. Uma senhora idosa comentou no café: ouvi violino na casa do António. Estranho, ele sempre tão calado. Outro vizinho, mais conservador, franziu o sobrolho ao ver Luís visitar. António sentia o peso dos olhares. O medo antigo voltava, mais forte. E se perdessem tudo? A reputação, os amigos, a tranquilidade. Tiago, porém, parecia renascido. Compôs uma peça dedicada ao pai, chamada Silêncio Partido. Quando a tocou para António, este chorou em silêncio. Tens de mostrar isso ao mundo, insistiu António. E tu? Perguntou Tiago novamente. Vais mostrar quem és? A tensão crescia. António amava o filho mais que tudo, mas o passado pesava. Recordava o pai dele, homem rígido do interior, que o deserdara quando suspeitara da orientação. Não queria repetir o erro, mas o medo paralisava-o. Uma noite, Luís veio jantar. Jovem professor de música, olhos gentis, voz calma. António sentiu ciúme e orgulho ao mesmo tempo. Viu como Tiago brilhava ao lado dele. O Tiago é extraordinário, disse Luís. Já falei com um professor do Conservatório Nacional. Quero ouvir-lhe uma audição. António assentiu, mas por dentro lutava. Se Tiago saísse do armário publicamente com a música, toda a cidade saberia. E ele? A audição foi marcada para Lisboa. António decidiu acompanhar o filho. No comboio, os dois quase não falaram. Tiago nervoso com o violino no estojo. António nervoso com o futuro. Chegados à capital, o conservatório impressionou. Salas cheias de som, jovens talentosos. Tiago tocou como nunca. O professor, um homem idoso e respeitado, ficou em silêncio longo tempo depois da última nota. Prodigioso, disse finalmente. Tens lugar aqui. Bolsa completa, se quiseres. Tiago olhou para o pai, olhos brilhantes. António sorriu, mas o sorriso escondia turbulência interior. No regresso, Tiago explodiu de alegria. Pai, isto muda tudo. António abraçou-o na estação. Muda, sim. Mas em Cascais, os rumores já corriam. Alguém vira Luís beijar Tiago à porta de casa. A cidade pequena fervia. António sentiu o mundo fechar-se. Como proteger o filho sem se esconder mais? Os dias seguintes foram um turbilhão. Tiago aceitou a bolsa e começou a dividir o tempo entre Cascais e Lisboa. As aulas intensas, os ensaios, os novos amigos, tudo o alimentava. Luís ia com ele muitas vezes, os dois de mãos dadas no comboio, desafiando olhares. António ficava em casa, o escritório vazio. O trabalho de arquiteto sofrera. Desenhava projetos, mas a mente divagava. Recordava Miguel, que ligara depois de anos, ao saber da audição através de amigos comuns. Orgulhoso de ti, dissera Miguel ao telefone. Sempre soube que eras forte. Mas António não se sentia forte. Sentia-se covarde. Uma tarde, ao regressar do supermercado, ouviu comentários na praça. O filho do António anda com um rapaz. Viram? Beijavam-se como se nada fosse. Coitado do António. Criar filho sozinho e agora isto.
As palavras doeram como facas. António acelerou o passo, as sacas pesando mais. Em casa, confrontou Tiago. As pessoas falam. Sabes disso? Tiago parou de afinar o violino. E daí? Portugal não é dos países mais avançados em direitos LGBT. Casamento, adoção, tudo legal. Leis são uma coisa, pessoas outra, retrucou António, a voz alterada. Aqui em Cascais, conhecem-nos desde sempre. Tiago aproximou-se, olhos firmes. Pai, eu amo o Luís. E amo tocar. Não vou esconder mais. Se a cidade não aceita, problema dela. António sentiu raiva e admiração. Raiva por Tiago ser mais corajoso que ele próprio. Admiração pelo mesmo motivo. E eu? Perguntou, voz baixa. Vais obrigar-me a sair do armário também? Tiago abanou a cabeça. Não obrigo. Mas se continuas escondido, como posso acreditar que aceitas quem sou? A frase ficou cravada no peito de António como espinho. Naquela noite, não dormiu. Andou pela praia deserta, o mar agitado refletindo a lua. Pensava no passado, a juventude em Lisboa, os primeiros beijos escondidos, o amor por Miguel que terminara porque António escolhera a segurança. Covarde, repetia para si mesmo. Sempre covarde. No dia seguinte, Tiago tinha concerto pequeno no conservatório, primeira apresentação pública. Convidou o pai. António hesitou, mas foi. O auditório pequeno encheu-se de estudantes, professores, alguns pais. Luís sentou-se ao lado de António, sorriso nervoso. Quando Tiago subiu ao palco, o silêncio foi absoluto. Vestia camisa branca simples, o violino reluzindo sob as luzes. Começou com uma peça clássica, Bach, perfeita. Depois, a composição própria, Silêncio Partido. As notas encheram o espaço, cheias de dor e esperança. António sentiu lágrimas escorrerem. Via o filho ali, exposto, vulnerável, mas livre. No fim, aplausos fervorosos. O professor anunciou que Tiago seria solista num concerto maior em Lisboa daqui a meses. Depois, nos bastidores, abraços, parabéns. António abraçou o filho forte. Estiveste incrível. Tiago sorriu, olhos úmidos. Obrigado por vires. Mas ao saírem, um grupo de jovens conservadores do conservatório murmurou alto o suficiente. Outro gay a mostrar-se. Que exagero. Luís ouviu e confrontou-os calmamente. Discussão acalorada. António interveio, defendendo o filho pela primeira vez em público. O talento dele não tem nada a ver com quem ama, disse, voz firme. Os jovens calaram-se, surpreendidos. No comboio de regresso, António tremia. Fizeste bem, disse Luís. Tiago apertou a mão do pai. Em Cascais, a notícia do concerto espalhou-se. Alguns vizinhos parabenizaram. Outros evitaram olhares. António começou a mudar. Ligou a Miguel, marcaram café em Lisboa. Contou tudo. Miguel ouviu, olhos gentis. Ainda é tempo, António. Para ti também. O conflito interior crescia. António queria apoiar Tiago plenamente, mas o medo da rejeição total paralisava-o. Uma noite, Tiago trouxe notícia bomba. O maestro quer que eu toque num festival em Cascais. Aqui, na nossa cidade. Concerto ao ar livre, para todos. António empalideceu. Aqui? Sim. É oportunidade enorme. Vão divulgar como jovem prodígio local. A cidade inteira veria. Saberiam. Tiago olhou nos olhos. Quero que venhas. E quero apresentar o Luís como meu namorado. Publicamente. António sentiu o mundo girar. Dá-me tempo. Mas o tempo escasseava. O festival aproximava-se. António começou a ter pesadelos, a cidade virando-lhe as costas, o trabalho sumindo, o filho sofrendo por causa dele. Decidiu falar com um velho amigo, João, vizinho há anos, que suspeitava da orientação dele. João, preciso de conselho.
Contou tudo. João ouviu em silêncio. Antônio, a cidade mudou. Jovens aceitam. Velhos murmuram, mas passa. O teu filho é talento puro. Apoiou. As palavras ajudaram, mas não resolveram. O concerto aproximava-se. Tiago ensaiava sem parar, compondo nova peça, Mar Aberto, sobre liberdade. Luís apoiava, mas também sofria com olhares. Antônio via o filho florescer e doía-lhe pensar que o próprio medo pudesse limitá-lo. Numa noite, explosão. Tiago chegou tarde, olhos vermelhos. Uns tipos na praia chamaram-nos nomes. A mim e ao Luís. Antônio enfureceu-se. Quem? Não importa. Importa que continues em silêncio. Como se te envergonhasses de mim. Não me envergonho. Gritou Antônio. Tenho medo por ti. Medo ou vergonha de ti mesmo? A discussão foi intensa. Palavras duras. Tiago saiu porta fora. Antônio ficou sozinho, destruído. Na manhã seguinte, procurou o filho na praia. Encontrou-o tocando violino para o mar, sozinho. Sentou-se ao lado. Desculpa. Tens razão. O medo é meu. Sempre foi. Tiago parou de tocar. Então muda, pai. Por mim. Por nós. Antônio respirou fundo. Vou mudar. Mas seria capaz. O festival chegava. A cidade preparava-se. Cartazes com foto de Tiago, prodígio de Cascais. Antônio decidiu, iria ao concerto. E apresentaria Miguel, que aceitara voltar. Mas o passado voltava forte. O pai dele, já falecido, sussurrava na mente, vergonha para a família. O conflito interior atingia pico. O dia do festival amanheceu radioso. Cascais enfeitada, palco montado na praça junto ao mar. Público esperado, centenas, talvez milhares. Jornais locais destacavam o jovem talento da terra. Tiago ensaiava em casa, nervoso mas determinado. Luís ao lado, apoiando. Antônio vestia-se devagar. Miguel chegaria de Lisboa para o acompanhar. Pela primeira vez, os dois apareceriam juntos em público. O coração de Antônio batia descompassado. Imaginava olhares, sussurros. Covarde, repetia a voz interior. Mas pensava em Tiago. No filho que enfrentava tudo com coragem. Chegado o momento, saíram de casa. Miguel apertou-lhe a mão. Respira. Vamos devagar. Na praça, multidão. Amigos, vizinhos, turistas. Alguns olhavam Antônio e Miguel, curiosos. Sussurros começaram. Antônio sentiu o pânico subir, mas segurou a mão de Miguel mais forte. Tiago viu-os da lateral do palco. Sorriu, olhos brilhantes. O concerto começou com outros artistas locais. Depois, o maestro apresentou. E agora, o nosso prodígio, Tiago Mendes. Aplausos. Tiago subiu, violino em posição. Começou com peça clássica, impecável. Público encantado. Depois, silêncio partido. Notas cheias de emoção. Muitos olhos marejados. No fim, ovação. Então, Tiago falou ao microfone, voz firme. Esta próxima peça dedico ao meu pai, Antônio, que sempre me apoiou. E ao meu namorado, Luís, que acreditou em mim desde o início. Apresentou Luís, que subiu e beijou na face, sob aplausos misturados com alguns murmúrios. Antônio sentiu orgulho imenso, mas também medo. Tiago tocou Mar Aberto. Melodia libertadora, ondas de som. No fim, ovação de pé. Mas depois, o inesperado, grupo de conservadores locais, liderados por antigo colega de Antônio, começou a vaiar. Vergonha! Gritou um. Confusão. Segurança interveio. Tiago ficou no palco, pálido. Antônio não aguentou mais. Subiu ao palco, microfone na mão. Esperem.
Gritou. Silêncio tenso. Sou Antônio Mendes, pai do Tiago. E sou gay. Gaspo coletivo. Durante anos escondi-me. Por medo. Medo de perder respeito, trabalho, amigos. Mas vendo o meu filho corajoso, percebi que o verdadeiro vergonha é o silêncio. Olhou a multidão. O Tiago é prodígio não apesar de ser gay, mas porque é quem é, inteiro. Livre. Apresentou Miguel. Este é o homem que amo. Silêncio. Depois, aplausos tímidos que cresceram. Jovens lideraram a ovação. Muitos idosos calaram-se, pensativos. Tiago abraçou o pai no palco, lágrimas nos olhos. Obrigado, pai. O momento viralizou. Jornais, redes sociais, pai sai do armário para defender filho prodígio. Cascais dividiu-se. Alguns viraram costas. Outros aproximaram-se, parabéns sinceros. Antônio perdeu alguns clientes, mas ganhou respeito novo. Tiago explodiu em fama local. Convites para concertos. Mas o conflito não acabou. Semanas depois, carta anônima, ameaças homofóbicas. Antônio assustou-se. Queria proteger Tiago, sugeriu moderação. Não, pai, disse Tiago. Agora que começamos, não paramos. Luís apoiava, mas também temia. Antônio lutava interiormente. Orgulhoso, mas culpado por ter demorado tanto. Miguel ajudava, presença constante. Tiago compôs nova peça sobre coragem. A cidade mudava devagar. Jovens organizaram evento solidário. Mas o clímax aproximava-se, convite para concerto grande em Lisboa, com orquestra. Tiago queria que o pai apresentasse. Antônio hesitava. O passado ainda doía. Lisboa pulsava com energia. O grande auditório do Centro Cultural de Belém lotado. Tiago solista com a Orquestra Sinfónica Nacional. Notícias correram, história do pai e filho inspiradora. Antônio nervoso nos bastidores. Miguel ao lado. Tiago brilhava, fato elegante. Antes do concerto, Antônio aceitou apresentar. Subiu ao palco, microfone tremendo. Boa noite. Sou Antônio Mendes, pai do Tiago. Há meses, vivi em silêncio. Hoje, graças à coragem do meu filho, vivo abertamente. Com orgulho. Aplausos calorosos. Apresentou Miguel como companheiro. Mais aplausos. Tiago tocou o concerto de Mendelssohn, depois peças próprias. Público extasiado. Críticas elogiosas, prodígio que une gerações. Mas em Cascais, reação mista. Alguns boicotaram o negócio de Antônio. Ele sofreu, mas Tiago apoiava. A cidade vai mudar por nossa causa. Antônio começou ativismo discreto. Conversas com vizinhos, apoio a jovens LGBT locais. Conheceu rapaz de 18 anos, rejeitado pela família. Ajudou-o. Sentiu redenção. Tiago e Luís fortaleceram relação. Mas surpresa, convite internacional. Festival na Europa. Tiago hesitou, deixar pai. Antônio incentivou. Vai, filho. O mundo precisa da tua música. Conflito interior de Antônio, orgulho e saudade. Tiago partiu para a turnê europeia. Sucesso estrondoso. Críticas chamavam-no novo prodígio português. Antônio ficou em Cascais com Miguel. Relacionamento floresceu abertamente. Cidade mudou, eventos LGBT cresceram, inspirados na história deles. Antônio abriu a Associação Apoio Famílias LGBT. Mas saudade de Tiago pesava. Cartas, chamadas. Filho contava aventuras, amores, música. Luís ficou em Portugal, lecionando. Uma noite, ameaça voltou, pichação na casa. Antônio abalou-se, mas Miguel apoiou. Decidiu, não mais medo. Denunciou, polícia atuou. Comunidade uniu-se.
Tiago regressou temporariamente para concerto beneficente em Cascais. Palco maior, multidão enorme. Tiago dedicou ao pai. António chorou na plateia. Depois, abraço longo. Mudaste a cidade, pai. Conosco. Mas novo twist, oferta gravação álbum em Lisboa. Tiago aceitou, regressando. Família reunida. António encontrou paz interior. Anos passaram. Tiago tornou-se estrela nacional, álbuns premiados, concertos esgotados. Cascais transformada, Festival Anual Música Inclusiva, nomeado Mar Aberto. António e Miguel casaram civilmente, cerimónia emotiva com Tiago como padrinho. Cidade aplaudiu. António escreveu livro Memórias, Segredos, Coragem, Música. Best-seller. Tiago compôs sinfonia dedicada à família. Estreia em Lisboa, lotação esgotada. No fim, Tiago chamou o pai ao palco. Sem ti, nada disto. Abraço sob luzes. António olhou plateia, rostos conhecidos de Cascais, sorridentes. A cidade mudara. Eles mudaram-na. Com amor, música, coragem. O silêncio partira-se para sempre.